dicionário americano e eu tive contato com uma segunda língua muito cedo, aprendi inglês sozinha e acabei, depois de educação física, acabei descobrindo que eu precisava fazer alguma outra faculdade porque eu não gostava de educação física e só me identificava com letras mesmo, né? Por conta da segunda língua e também por conta das aulas. Eu dou aula desde muito novinha, participava de projetos sociais com minha mãe e aí foi isso. Eu comecei a ler desde muito cedo, a minha família sempre incentivou muito que tanto eu quanto meu irmão lêssemos bastante e que também criássemos histórias, textos. E conforme eu fui crescendo, eu percebi que eu gostava muito da parte de língua portuguesa, língua inglesa, da parte de literatura e especialmente dessa questão de como você consegue comunicar uma coisa com as outras pessoas, apesar de não estar próximo dessa pessoa. E aí, conforme eu fui crescendo, eu não consegui ver nenhuma outra opção de carreira que eu pudesse me realizar que não fosse na área de letras. Bom, na verdade, minha mãe também é professora, então eu sempre li desde muito pequena, fiz inglês desde criancinha e tanto o inglês e o português eles sempre me chamaram muita atenção, sempre tive muito interesse. Mas, quando eu prestei faculdade, sou formada em fisioterapia, eu trabalho na minha área e decidi voltar a estudar de novo e resolvi fazer letras e agora quero conciliar as duas profissões, trabalhar com revisão e tradução na área da saúde. Bom, eu sempre gostei de ler desde pequena e aí desde que eu descobri a existência desse curso em que ele consistia, eu vi que era isso que eu queria fazer e seguir pra minha vida. Eu acho que tem que ser alguém atualizado, a gente tem que saber tudo o que está acontecendo no mundo o tempo todo, a gente precisa ser dinâmico, multitarefa, a gente precisa estar em contato com o que está acontecendo em outros países também, se atualizando, em relação à nossa própria língua, os acordos e tudo mais. E eu acho que precisa ser alguém jovem, né? Não sei, tenho a impressão de que o mercado precisa de gente nova para atualizar. Eu acredito que no mercado atual o profissional de letras tem que ser uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa antenada com os acontecimentos não só do país como do mundo e também antenada com os acontecimentos do mercado em que essa pessoa está inserida e no mercado que essa pessoa trabalha. Eu acredito que ela também tem que ser uma pessoa muito versátil para que ela seja capaz de atender todas as demandas do mercado. Eu acho que o profissional de letras ele tem que estar atualizado, ele tem que dominar a língua e ele tem que se adaptar facilmente a diferentes contextos. Bom, um profissional que esteja atualizado, né, de acordo com as novas línguas, novas tecnologias, esteja disposto a desempenhar várias funções. Sim, as empresas estão chegando cada vez mais em outros países. Eu senti falta de falarem da África durante a apresentação, inclusive, porque a gente tem 5 países, né, que são de língua portuguesa no continente africano e são países que estão crescendo com a economia girando e tudo mais. Países que antes eram emergentes, hoje são figuras importantes no mercado econômico. E eu acho que a tradução precisa fazer parte desse mercado. Acredito que ela é muito promissora, até porque com a globalização nesse novo século, estão se acelerando todas as relações entre os países e os produtos e as coisas que são produzidas em um país e em outro país. E a comunicação entre todas essas pessoas tem que acontecer. E a tradução técnica desenvolve um papel fundamental nisso. Sim, com certeza. A gente vive num mundo globalizado, o mundo está interligado e quem faz essa ponte, essa comunicação é a tradução. Então, para mim, eu acho que é um mercado bastante promissor. Com certeza, porque no contexto atual, onde a comunicação acontece de forma muito rápida e dinâmica, eu acho que essa área de tradução técnica está muito bem inserida, assim, é bastante importante de acordo com as demandas do mercado atual. Eu acho que mais em relação às ferramentas de tradução e de revisão, o processo todo,
porque apesar de trabalhar como tradutora já há algum tempo, eu não utilizo nenhuma ferramenta, então são traduções feitas com mais trabalho manual e eu percebi que meu trabalho seria muito mais ágil se eu tivesse essas ferramentas. Eu acredito que o meu maior aprendizado foi tomar maior conhecimento de que a tradução técnica não é alguma coisa que envolve 2 ou 3 pessoas, mas que acaba envolvendo vários setores diferentes para que isso seja feito com qualidade e que isso possa chegar a um produto final que seja mais do que satisfatório. Então foi interessante ver como esse processo todo ele é muito mais complexo do que eu imaginava. Eu aprendi muito, valeu muito a pena o programa de visitas. Eu não tinha noção de como funcionava o processo de tradução. É um processo bem complexo e muito legal. Me parece um lugar muito gostoso, muito agradável de trabalhar. O ambiente é agradável, as pessoas são muito acolhedoras, são muito simpáticas. É um ambiente descontraído, eu não senti as pessoas que falaram com a gente. Geralmente quando você vai numa empresa as pessoas são muito fechadas, muito sérias e até a linguagem, né, muito formal e tudo mais. Eu senti muito mais descontração, o pessoal saindo muito mais tranquilo, falando com a gente. Foi como se estivesse conversando com amigos, foi muito gostoso. Eu pude ver que as pessoas que trabalham aqui são todas muito bem-humoradas, para começar. E elas me parecem muito simpáticas e muito interessadas pelo que elas fazem, assim, estão sempre procurando melhorar cada vez mais o serviço que elas estão fazendo e tentando procurar novas soluções para os problemas. E eu acho que esse jeito dinâmico de ser é uma coisa muito boa para o mundo de hoje em dia. É uma empresa inovadora que está sempre buscando novas ferramentas para melhorar o seu serviço. É um ambiente bastante agradável, todo mundo aqui dentro você vê que está bem humorado, está trabalhando satisfeito, e é uma empresa que valoriza o trabalho em equipe. Eu não conhecia muito sobre esse processo de tradução e eu achei bem interessante assim, saber um pouco desse processo que consiste em muitas etapas e bem estruturado mesmo. Achei bem interessante saber sobre isso. Eu acho que quem sabe até depois eu não siga nessa área, assim, achei bem legal. É uma empresa bem compromissada mesmo com a satisfação do cliente, né? E tem um ambiente assim, bem alegre mesmo, todo mundo trabalhando bem em equipe para que o resultado final seja satisfatório e gostei bastante de conhecer.